Série Heróis da Fé. Hoje, vida e obra de John Wesley. Olá, amigos. Vocês já sabem, estamos dando continuidade aqui no Está Escrito na nossa série sobre os heróis da fé. E hoje iremos estudar a vida de um homem que nos ensinará que a vida cristã não é a obra de um momento, mas a reforma precisa ser constante. Todo o tempo eu e você precisamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor e na nossa vida, na nossa prática cristã. Em meados do século XVIII, a Inglaterra estava à beira de uma revolução social parecida com aquela que ocorreu pouco tempo antes na França. O país se caracterizava pela corrupção, pela desonestidade e pelo desgoverno. A igreja anglicana, a igreja oficial da Inglaterra, havia perdido o vigor. Os sermões eram distantes da realidade do povo e por isso nada atrativos. Assim os ministros não conseguiam despertar, convencer e muito menos levar pecadores ao arrependimento. A igreja também passava por uma crise tremenda. Como disse o primeiro bispo de Liverpool da igreja da Inglaterra, sabe o que ele disse? Ele declarou assim: os sermões eram tão ruins que é reconfortante lembrar que eram pregados para bancos vazios. O meio que Deus usou para revolucionar, para transformar a Inglaterra foi a antiga arma apostólica da pregação. Isso mesmo, a pregação da palavra de Deus. Foi a pregação que salvou a Inglaterra de uma revolução semelhante à ocorrida na França, e o instrumento usado por Deus foi um homem chamado John Wesley. Para você entender um pouquinho a vida, como surgiu todo o ministério de John Wesley, a gente precisa voltar lá para a sua infância, para o seu lar. Ele nasceu em um lar cristão no dia 17 de junho de 1703. Seu pai tinha um nome, Samuel. Ele era ministro anglicano na Inglaterra e sua mãe, Susana, eles juntos tiveram 19 filhos. Isso mesmo, 19 filhos. Devido às atividades pastorais que o impediam o reverendo Samuel de dar a devida assistência ao lar, Susana assumiu a administração financeira da família e a educação dos filhos. Agora, como educar 19 filhos? Eu tenho 2 e já fico preocupado. O que acontecerá com eles quando crescerem? Será que estão sabendo fazer as escolhas certas? Susana tinha uma característica. Ela disciplinava com rigidez cada um dos seus filhos. Eles tinham um horário para cada atividade e ela tinha também um tempo reservado para ter um encontro com cada filho. Assim ela conversava, estudava e orava com cada filho de maneira individual. Quando John tinha apenas 5 anos, ocorreu um incêndio na casa pastoral, na casa onde ele vivia. E ele ficou no andar de cima. E ele só foi salvo porque ele foi jogado da janela nos braços de uma pessoa. A partir daí, a sua mãe Susana referia-se a John Wesley como um tição arrancado do fogo. Acho que por essa expressão você já deve entender o que eu estou falando. Essa mulher conhecia a Bíblia, conhecia muito bem a Bíblia. Ela era esposa de um ministro e ela usou a Bíblia como a referência para a educação dos seus filhos. Ela conhecia muito bem o que estava escrito lá em Zacarias, no capítulo 3, no verso 1 e no verso 2. Veja o que diz ali. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? A partir desse milagre na vida de John Wesley, sua mãe começou então a prepará-lo para ser um ministro do Senhor. Você entendeu? Você que é mãe e que assiste esse programa, às vezes a gente percebe que Deus tem uma unção especial em um filho da gente. Essa é a hora de termos sensibilidade e discernimento espiritual para encaminharmos nossos filhos nos planos de Deus. E foi isso que Susana fez. John Wesley foi alfabetizado desde os 5 anos. E sabe qual foi a cartilha usada por sua mãe? O livro de Salmos. Isso mesmo, John Wesley aprendeu a ler através do livro de Salmos. Mas esse não foi um privilégio apenas de John Wesley. Susana Wesley teve a preocupação de fazer a mesma coisa com seus 19 filhos. Toda mulher pode ser uma excelente mãe desde que esteja nas mãos do Senhor. Essa mulher sabiamente estava seguindo a orientação de Deus
quando disse aquilo que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5 até o verso 9. Vejam como ela seguia estritamente aquilo que a Bíblia nos exorta, aquilo que a Bíblia nos ensina. Deuteronômio 6, do verso 5 até o verso 9, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que mulher inteligente, uma mulher sábia, que colocou a Bíblia como base da educação dos seus filhos. Quando fazemos isso, tenha certeza, jamais iremos errar. Com 13 anos, Wesley partiu para estudar no internato de Charterhouse, uma das melhores escolas particulares da Inglaterra, em Londres, e ele se distinguiu de todos os outros alunos nos seus estudos clássicos. Sem dúvida alguma, Deus estava preparando algo extraordinário para a vida desse menino. Logo depois, ele recebeu uma bolsa para estudar na Universidade de Oxford. Com 16 anos, ingressou na Christian Church, e ali ele foi convencido de que deveria levar uma vida santa para ser aceito diante de Deus. Em 1724, com 21 anos, bacharelou-se em artes, e por se destacar em todos os seus estudos, John Wesley passou a ser um tutor de grego e filosofia no Lincoln College, em Oxford. Com 22 anos, foi ordenado presbítero da igreja anglicana e então pôde auxiliar o seu pai. E todo esse auxílio, toda essa ajuda, acabou durando mais ou menos um ano. Depois Wesley regressou a Oxford em 1727, com 24 anos, e completou seu mestrado. Você percebeu que Deus foi usando todo o seu conhecimento acadêmico para realmente fazer a diferença na vida de John Wesley e na vida de tantas pessoas. Ali em Oxford, ele se reuniu com um grupo de jovens que seu irmão mais novo, Charles, havia fundado. O nome desse clube era Clube Santo. Esse nome não foi inventado por Charles Wesley, mas era como os alunos chamavam. Mas observando cada vez mais esses membros, o grupo começou a ser chamado por outras pessoas de um outro nome. Sabe qual foi esse nome? Metodistas, porque eles tinham métodos para fazer cada uma de suas atividades, por isso metodistas. Wesley preferia chamá-los simplesmente assim, metodistas. Melhor do que clube especial, clube disso, clube daquilo outro, metodistas. Parece que John Wesley já estava visualizando algo muito maior, algo muito melhor. Os membros dessa sociedade tinham algumas regras. Eles se comprometiam, por exemplo, a levar uma vida santa, a participar da Santa Ceia pelo menos uma vez por semana, a jejuar às quartas e sextas-feiras e a orar fielmente e, além disso, passar 3 horas reunidos a cada tarde estudando a Bíblia e outros livros cristãos. Eles também visitavam regularmente os presídios da cidade. Por ser o único ministro ordenado dentre os membros, John Wesley passou a se tornar o líder desse grupo. E em 24 de maio de 1738, John Wesley passou por uma experiência que iria influenciar fortemente sua visão espiritual. Ele escreveu em seu diário: "A noite foi muito a contragosto a uma reunião onde alguém estava lendo o comentário de Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos. Por volta de 15 minutos para as 9 horas, enquanto estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo e em Cristo somente para a minha salvação. E me foi dada a certeza de que Ele havia levado todos os meus pecados e me havia salvo do pecado e da morte." Essa experiência foi tão marcante que, a partir daí, John Wesley não voltou a duvidar de sua salvação. Agora ele usaria todas as suas energias para pregar a salvação a outros. Então Wesley foi para uma viagem na Alemanha e lá ele percebeu uma comunidade que fazia algo totalmente diferente. Eles pregavam ao céu aberto, longe dos templos, longe das igrejas. Ele, que sempre se opusera à pregação fora dos templos, começou então agora a pregar ao ar livre. Isso aconteceu em abril de 1739 na cidade de Bristol. Ali ele fez uma declaração que ficaria famosa e conhecida no mundo inteiro, onde ele disse assim: "O mundo é a minha paróquia." John Wesley
conta assim a sua experiência. Às 4 da tarde, eu me sujeitei a ser o ser mais desprezível e proclamei as boas novas da salvação, falando de uma pequena elevação, numa área próxima às cidades, para cerca de 3.000 pessoas. Você pode imaginar a revolução, todos os templos e igrejas vazios, bancos vazios, e de repente Wesley começa a pregar para 3.000 pessoas. Havia uma convenção religiosa que a pregação ocorria aos domingos pelas manhãs e exclusivamente nas igrejas. Mas o povo não ia à igreja e os pregadores não iam ao povo. Wesley fazia o contrário, ele ia atrás do povo, onde o povo estava, ele estava ali pregando. Ele revolucionou o conceito da pregação no seu país e conseguiu resgatar do ostracismo religioso todo o seu país para que todos pudessem entender melhor a palavra do Senhor. Pregar ao ar livre era um acontecimento que se ignorava até então. Se ocorresse, seria considerado revolucionário. Wesley certamente foi o pregador que mais contextualizava sua mensagem. Ele lutava por preços justos, por salários com os quais fosse possível viver, por ambientes mais saudáveis de trabalho, foi contra as guerras, a produção e o consumo de álcool, foi contra o trabalho infantil, mas também foi contra a escravidão dos africanos. Você consegue perceber? O indivíduo que tem Deus no coração, o indivíduo que conhece a palavra de Deus, luta pelos direitos da sociedade, luta pelos direitos de cada indivíduo. Eu tenho certeza que John Wesley incomodou muitas pessoas. John Wesley passou a pregar às multidões que chegavam até 20.000 pessoas. Wesley viu com seus próprios olhos a ação do Espírito Santo de uma maneira única. Foi ele mesmo quem disse: a Bíblia não reconhece coisa alguma da religião solitária. Com isso ele estava querendo dizer, religião, amigo, é relacionamento, por isso eu tenho que pregar onde o povo está. Por isso ele pregava para 10, 15, 20.000 pessoas. Então, os que receberam o Evangelho passaram a fazer parte da sociedade metodista. Essa sociedade era dividida em classes e grupos de estudos da palavra do Senhor. Wesley chegou a pregar 40.000 sermões, numa média de mais de 2 sermões por dia. Embora banido de muitos púlpitos, ele continuava pregando a palavra de Deus. Por vários anos, John pregou esses sermões em condições desaprováveis, frequentemente diante de oposições. Muitas vezes ao ar livre e em geral de manhã, bem cedinho e também ao cair da noite estava lá, John Wesley pregando a palavra do Senhor. Só quando chegou aos 85 anos, ele parou de pregar antes do amanhecer. Isso que é virilidade espiritual. Um homem que pregava, que ensinava, que exortava todos os dias, várias vezes. Seu irmão Charles escreveu mais de 6.000 hinos. Como o próprio John Wesley disse, sua única fonte de autoridade era a Escritura. Em suas pregações, eram claramente firmadas sempre na palavra do Senhor. Ele pensava sempre na morte de Cristo, na cruz do Calvário como um único meio de expiação para o pecado, na doutrina da justificação pela graça por meio da fé. Ele também afirmou que a conversão do coração como uma nova criatura era uma operação realizada pelo Espírito Santo. John Wesley morreu numa terça-feira, em 2 de março de 1791, aos 87 anos. Você sabe quais foram suas últimas palavras? Ele disse assim: o melhor de tudo é, Deus está conosco. Você acredita dessa forma? Que Deus está com você, Deus está ao seu lado? Querido, quando John Wesley morreu, havia 77.000 metodistas, mais de 460 casas de pregação na Inglaterra. O alvo de John Wesley era reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica em toda a nação. Querido, hoje eu e você precisamos nos aproximar do altar do Senhor. Se você caiu já 1000 vezes, se você já falhou, se você tem procurado o Senhor, querido, é hora de você entender que a palavra do Senhor pode curar você. A graça de Cristo pode cobrir você. Você reconhece Deus como majestoso? É seu desejo seguir a esse mestre? Querido, John Wesley apresentou métodos de se estudar a Bíblia.
apresentou que eu e você precisamos de santificação, que é o resultado da graça na vida do cristão. É hora de nós nos oferecermos ao Senhor e falar assim: Senhor, John Wesley dedicou a sua vida para a pregação do Evangelho, mais de 70 mil sermões pregados, um homem que anunciou a volta de Jesus, um homem que conhecia as Sagradas Escrituras e que apresentava toda a verdade da palavra do Senhor. A vida de John Wesley deve ser uma inspiração para mim e para você também. Que esse herói da fé multiplique o nosso ânimo, a nossa motivação e que juntos possamos nos entregar no altar do Senhor.